mais um CNT News, o Jornal de Ciências da Natureza. Vamos trazer tudo sobre o que está acontecendo no mundo e no Brasil sobre esse caderno. Temos aqui as notícias de hoje. Poluição luminosa das grandes cidades afeta a observação astronômica. Brasil ultrapassa 1 milhão de casos prováveis de dengue. Cidades usam biogás para transformá-lo em eletricidade e combustível. Itália e os reflexos do aquecimento global. Anúncio de recuperação da camada de ozônio foi prematuro. Tudo isso e muito mais no Jornal de hoje. News. A verdade queima. CNT News, gritos mais altos. CNT News, a bomba explode. E neste primeiro bloco, iremos começar com uma notícia que fala sobre a poluição luminosa. Você já percebeu que ultimamente anda difícil de encontrar as estrelas no céu? Você que olha à noite não consegue ver mais as constelações? Será que nós temos uma explicação para isso? Vamos agora com a nossa repórter Letícia Mariani com mais notícias. Isso mesmo, Humberto. O excesso de iluminação faz com que as partículas de luz se dispersem para a atmosfera, o que dificulta a observação astronômica de estrelas e planetas. O problema é agravado pela presença de satélites e de lixo na órbita. As emissões de luz detectadas pelos satélites aumentaram de 1992 a 2017 em pelo menos 49%. No entanto, o índice pode ser ainda maior, considerando que a medição da poluição atmosférica é feita a partir de um satélite que não capta as frequências de luz emitidas pelas luzes LED. Agora vamos ouvir o especialista em física, Mário Victor. É isso mesmo, Letícia. Aqui a gente vai falar de um tipo de poluição. Essa poluição não é tão conhecida, porém é um novo tipo. Qual? Poluição luminosa, que é justamente o excesso de luz que a gente tem nas cidades. E como que esse excesso de luz ele vai acontecer e como ele pode atrapalhar? O que acontece? O que acontece é que nas cidades existem poeiras, gotículas de água, excesso de poluentes, e esses poluentes eles vão meio que refletir essa luz artificial, que é justamente aquela luz que vem dos telões, dos postes, das casas, aquelas iluminações exageradas que a gente tem. E o que elas vão prejudicar? Justamente na visibilidade do céu bonito que a gente tem, do céu estrelado. E como que a gente pode tratar ela e como ela acontece realmente? Vamos imaginar que você está dentro de um carro. Esse carro está em movimento em uma estrada escura. Você consegue ter a visibilidade muito clara. Agora, você vai e liga a luz interna do carro. O que acontece? Não acontece aquele efeito de refletir imagem naquele vidro? Aquele vidro dentro do carro vai ficar muito iluminado e aí você tem uma certa dificuldade de ver o meio externo? É justamente esse tipo de poluição que a gente está falando. A poluição luminosa, ela vai prejudicar a visão que a gente tem do céu e ela pode acarretar também mudanças no nosso ciclo circadiano, nosso ciclo de sono. Não só nós seres humanos somos afetados, mas também animais. Eles vão mudando seus hábitos. E como a física pode explicar esse fenômeno e o que acontece? Vamos lá, pessoal. A luz, ela é composta pelo espectro visível. A luz branca, ela detém todas as cores do nosso espectro. E essa luz, quando ela reflete quando ela ilumina, por exemplo, um objeto, ela vai refletir justamente a cor desse objeto. Ou seja, quando essa luz branca ela ilumina uma flor, qual é a cor que a gente vê? É justamente a cor que a flor reflete. Se a flor for vermelha, significa que ela vai refletir o vermelho e absorver as outras cores. É assim que funciona, então, como o nosso cérebro capta essas cores. E o que acontece? Algumas dessas cores em excesso, ela prejudica o nosso organismo. Como que ela vai prejudicar e como a gente pode explicar de uma maneira mais prática? Imagina o seguinte, quando você fica com o rosto muito próximo de telas, a tendência é essa tela emitir muita luz azul.
Essa luz azul, ela vai prejudicar o seu sono, porque o seu cérebro ele vai imaginar que você vai ficar ligado, você tem que ficar ligado por conta desse excesso de luz. Então, a iluminação pública em excesso, ou então o excesso de luz artificial, ele vai prejudicar isso, criando insônias, ciclos de sono mal estabelecidos, todos esses problemas. E o Enem, ele trouxe essa problemática, uma problemática pouco falada, mas ele apresentou em uma de suas questões de 2024. Vamos ver comigo, telespectador? A questão diz o seguinte: quando utilizadas na iluminação pública noturna, as lâmpadas de LED brancas produzem luz branca azulada, cujo brilho difuso dificulta a observação das estrelas, que também chegam aos nossos olhos como luz azulada. Por isso, esse tipo de iluminação pública pode ser considerada uma nova forma de poluição, a poluição azul, que afeta a dinâmica de várias espécies. Na cidade de Flagstaff, nos Estados Unidos, foi uma das pioneiras na resolução dessa questão. Embora sua iluminação pública seja feita com lâmpada de LED branca, a cidade tomou medidas para impedir o brilho azulado. Conforme estudos de uma equipe de cientistas australianos, com a aplicação de um material é possível alterar a transmissão das frequências indesejadas, mantendo a intensidade total da lâmpada. O espectro da emissão corresponde a uma lâmpada de LED branca A. Aí aqui é o gráfico que a gente tem da lâmpada de LED A. O espectro de emissão corresponde à lâmpada de LED branca coberta com o material do estudo B. Agora vem comigo, telespectador. A gente tem que lembrar daquele conceito de luz. A luz, ela vai agir em um objeto, a luz branca, ou ela vai agir em cima desse objeto, e aí esse objeto ele vai refletir sua cor e vai absorver as outras. Então, como esses cientistas australianos trabalharam e como é o comportamento desse material? Qual é o fenômeno físico que acontece? Ele vai absorver a luz azul, ele vai refletir a luz azul. A gente tem que analisar esses gráficos. Nesse gráfico A, é possível a gente ver a liberação justamente do azul, que é essa luz azulada. Já no gráfico B, a gente já não consegue mais ver a presença dele. Então, o que acontece com ele? Ele vai ser refletido? Ele vai difratar? Ele vai polarizar? Não, né? Lembra que quando um objeto ele emite uma cor, ele absorve todas as outras. Ou seja, se um objeto ele é laranja, alaranjado, significa que ele reflete o laranja, o amarelado, e aí o que acontece com as outras cores? Ele absorve. Então aqui, esse material ele tem que ter justamente esse princípio físico. Qual seria, então, a alternativa correta? A alternativa A diz o seguinte: reflete a luz azul. Não, ele não vai refletir a luz azul. Ele vai difratar a luz azul? Não, ele não vai difratar. Qual é o fenômeno que a gente quer? Ele quer que a luz azul suma. Então, ele vai absorver a luz azul. Correto, até então está certo. E emitir luz amarelo alaranjada. Vamos ver se essa é a alternativa correta. Vamos ver as outras, né? A D, absorve a luz azul e emite a luz ultravioleta. Ele realmente absorve a luz azul, mas será que ele emite a luz ultravioleta? Não, a gente consegue ver aqui, ó, a luz emitida é justamente a amarela alaranjada. Então aqui a gente já sabe qual é a alternativa correta, mas vamos ver a alternativa E. Polariza a luz azul transmitida? Não, aqui ele não vai ter polarização da luz. Então qual é a alternativa correta? Justamente a alternativa C. Esse problema comum nas grandes cidades, ele nos cerca, né? E aí o Enem ele procurou trazer uma problemática para a sua questão, uma problemática dita pouco falada. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, telespectador. E é com você, Humberto. Obrigado, Mário, por mais essa informação. Vamos agora para a segunda notícia do dia. Temos aqui, ó, Brasil ultrapassa 1 milhão de casos prováveis de dengue. Preocupante, hein, pessoal? Vamos agora saber do nosso repórter Pedro mais informações. É isso mesmo, meu âncora.
O Brasil ele registrou lá desde o dia 1º de janeiro de 2025 1.010.833 casos prováveis de dengue. De acordo com o painel de monitoramento das arboviroses, o país contabiliza ainda 668 mortes confirmadas pela doença e 724 em investigação. O coeficiente de incidência nesse momento é de 475,5 casos para cada 100 mil pessoas. E só para a gente comparar, no mesmo período do ano passado, né, quando a gente teve a pior epidemia da dengue no Brasil, a gente já contabilizou 4.013.746 casos prováveis. Então, tomem cuidado e para saber melhor sobre esse conteúdo, sobre esse assunto, eu vou chamar o nosso especialista em biologia, Mábio Castro. É isso aí, Pedro. Boa informação essa que nós tivemos. Sobre as arboviroses, eu queria falar para vocês que é um assunto que está sempre em constância nas nossas avaliações externas, principalmente no Enem. E essa informação para você, que é nosso telespectador, ela é válida como sendo assim: professor, arboviroses são doenças que são causadas por vírus, né? É isso aí, são causadas por vírus. Mas, professor, e a malária? Ela é uma arbovirose? Não. A malária é causada por vírus? Não. Ela é causada por um protozoário, ok? Pelo plasmódio. Mas, professor, arboviroses não são doenças que têm como vetor um artrópode, um mosquito? Mas só que esse artrópode, esse mosquito, ele está trazendo para junto da humanidade um vírus. E no caso da malária, o artrópode ele está trazendo para junto da humanidade um protozoário. Assim também é a doença de Chagas, ok? Que o mosquitinho, o artrópode, ele vai trazer para o indivíduo humano um outro protozoário, que é o Trypanosoma cruzi. Então, ela também não é uma arbovirose, ok? Então, vamos relembrar um pouquinho o assunto arbovirose mais detalhadamente, falando de arbovirose. Preste atenção, meu telespectador. Arboviroses mais conhecidas, quais são? Nós temos a dengue, a zika, a chikungunya, que elas chegam através de um artrópode chamado Aedes aegypti, ok? É o pernilongo rajado. Esses são os vetores que estão trazendo até nós o vírus. Mas existe um outro menos comum, menos falado, que é o Oropouche. Esse aí é também trazido até nós por um mosquito, tá? Por um artrópode. Só que nesse caso aqui, o artrópode é o meruim. A gente conhece por meruim. O nome científico dele é Culicoides paraensis. O nome maruim ou mosquito pólvora são nomes mais conhecidos, a gente chama de nome vulgar, ok? Mas na nossa região, no nosso norte, nós também chamamos de meruim. E existe uma outra arbovirose, que também é bastante falada, é bastante conhecida por nós, e que é trazida até nós por um artrópode que gosta de bastante sangue. É o Hemagogus leucocelanus. Esse aí é o que traz até nós a febre amarela. Então, todas essas doenças, dengue, chikungunya, febre amarela, Oropouche, zika, são doenças virais. Quando a gente fala em arbovirose, é doença que é trazida até o ser humano por um artrópode, mas o que ele está trazendo é um vírus. Não é um protozoário, não é uma bactéria, ok? É um vírus. Por isso, arboviroses. Tudo bem? Bom,
De uma forma geral, essas doenças, chikungunya, dengue, oropouche, zika, elas chegam até nós causando dores nas juntas, nas articulações, nos músculos, febre, às vezes com diarreia, às vezes com vômito, com manchas na pele. Tá? Então, as características dessa doença, a expressão dela no homem, são das mesmas formas. Tudo bem? Quais são as formas que nós podemos controlar as arboviroses? Como é que eu posso evitar, professor, as arboviroses? Nós podemos evitar as arboviroses matando os insetos com inseticidas. Ficou fácil, ok? Mas, professor, eu moro longe, eu não tenho esse inseticida disponível. Então tá, então vamos telar as portas e as janelas. Vamos passar uma tela aí. Mas eu não tenho também tela para passar nas portas e janelas. Então vamos fechar elas, pelo menos, durante o período em que esses insetos estão mais ativos. Tá? Então, o caso do Aedes aegypti, ele está mais ativo pela manhã. Então, durante a manhã, é bom que a casa esteja fechada. Tudo bem? Outras formas de nós prevenirmos essas doenças é limpar as calhas das casas, manter sempre os reservatórios de água tampados, ok? Então, essas são formas mais fáceis. A gente não precisa trazer até nossa casa um gestor público para fazer umas ações desse tipo, para amenizar, para diminuir as chances de nós termos uma arbovirose, ok? E a arbovirose mais conhecida nossa, mais presente hoje, é a dengue, ok? Pessoal, agora nós vamos botar a mão na massa. Como assim botar a mão na massa? Você que é meu telespectador, que faz prova do Enem, você vai se deparar com uma questão desse tipo. Então, essa questão ela é uma questão muito recente do Enem e ela traz o seguinte texto para nós. As autoridades sanitárias brasileiras têm se preocupado muito nos últimos anos com o aumento da ocorrência de doenças transmitidas por mosquitos, principalmente arboviroses. Opa, acabamos de falar delas, hein? Como chikungunya e zika, que se tornaram epidêmicas ou endêmicas em áreas urbanas. Professor, por que endêmicas em áreas urbanas? Porque ela acontece em áreas urbanas, ela não acontece em áreas rurais. Ixi, então peraí. Por que ela acontece em áreas urbanas e quase não acontece em áreas rurais? O motivo é que nas áreas rurais, os reservatórios que servem para a proliferação dos mosquitos, eles têm animais, têm seres que predam as larvas desses mosquitos. Opa, então se tem predador, não vai ter larva, então não vai ter mosquito. Se não vai ter mosquito, não vai ter quem transporte, quem leve, quem carregue esse vírus até o ser humano. Tudo bem? Exemplo de predadores das larvas dos mosquitos são os peixes. Um outro exemplo muito comum na nossa região, que era muito comum, hoje em dia na cidade, no nosso centro, nos nossos bairros, a gente pouco vê a libélula. Ela também se alimenta das larvas desses mosquitos. Então, se tem libélula, a chance de ter dengue, de ter chikungunya, de ter zika, elas são bem menores. Se tem os peixinhos nessa água, as chances, então, diminuem ainda mais. Ok? Então, alguns peixes, não são todos, eles se alimentam dessas larvas. Eles são chamados predadores naturais. Tudo bem? Então, vamos continuar a questão. Daí, se tem na área rural, os predadores não têm a doença. Então, tá.
parte de uma análise da relação entre a urbanização e a incidência dessas doenças está representada no fluxograma. Olha só, essa questão, para o Enem, ela é uma questão de cunho médio. Não é tão fácil, mas é médio. Tá? Mas por que tem alguns que consideram até fácil? Porque ela tem um esquema aí para vocês. Tá? Ela tem um fluxograma aí para vocês. Isso facilita a análise, facilita a interpretação. Então vamos. A urbanização, quer dizer, a chegada dos seres humanos em um determinado bairro, em um determinado local. O bairro nem existia ainda, mas o ser humano chegou lá. Se o ser humano chegou para urbanizar, é interessante que esse local ele tenha toda uma preparação, um saneamento para poder amparar essa população humana. Tudo bem? Porém, na maior parte das vezes a gente vê que os bairros se formam sem que um gestor ele chegue ali antes para poder preparar o bairro, para poder instalar a rede de água, para poder instalar a rede de esgoto. Tá? Então, aquele ambiente fica urbanizado de uma forma nada organizada. Ok? Então tá. Urbanização sem organização. Ausência de saneamento básico. Logo, o que é que vai acontecer? Sem o saneamento básico, os mananciais, eles vão ser contaminados. Então, a contaminação da água vai ocorrer. Ok? Sendo assim, águas contaminadas vão ter uma redução da biodiversidade aquática. Aquele peixinho que eu falei para vocês antes, que deveria estar ali para poder acabar com aquela larva do Aedes aegypti, por exemplo, ele não vai estar mais. Aquela libélula que estaria passando por ali para se alimentar também das larvas do Aedes aegypti, ela também não vai estar por ali. Por quê? A água vai estar contaminada. Ok? Logo, água contaminada, redução da biodiversidade, então nós vamos ter riscos para a saúde humana. Comando da questão. Essa pergunta. Nesse contexto, como a urbanização está causando riscos à saúde humana? Olha só, a urbanização está causando riscos à saúde humana. Letra A, disseminando verminoses. Não, pessoal, nós estamos falando de arbovirose. A questão está falando de arbovirose, não de verminoses. Letra B, então letra A está fora. Letra B, causando a eutrofização das lagoas. A eutrofização é causada pelo excesso de nutrientes. E nós não temos essa ligação aí direta ao aumento de arbovirose. Ok? Então, também não é por eutrofização. Letra C. Aumentando a chance de contato com coliformes, nós estamos falando de arbovirose, nós estamos falando de vírus. Quando a gente fala de coliformes, a gente fala de bactérias. Então, também não é a letra C. Ok? Letra D. Diminuindo a população de predadores aquáticos. Opa, parece que nós já falamos disso. Então, essa aqui está correta. Lembra do peixinho, lembra da libélula. Se tu não tem esses no ambiente aquático, tu vai ter uma facilidade na proliferação daqueles vetores lá para os vírus. Ok? Então, a letra D parece que é a correta. Eu vou até deixar marcadinho aqui. E a letra E, aproximando as pessoas das áreas de ocorrência de mosquitos. A questão, ela não menciona deslocamento de pessoas. Ela está falando de mudanças ecológicas que vão favorecer os mosquitos, mas não aproximação de pessoas. Então, essa aproximação aqui também desclassifica a proposição E. Tudo bem, pessoal? Resposta correta. Qual será que é mesmo, hein? Resposta correta, letra D. Diminuindo a população de predadores aquáticos. Ok? Então, eu deixo
Mais uma vez com vocês, o nosso amigo Humberto. Obrigado, meu amigo Mábio, por essa explicação e fica a dica aí, viu, população? Vamos tomar cuidado, temos muitos vírus aí circulando aí, viu? Boa dica. Vamos agora para mais uma notícia. Cidades usam biogás para transformá-la em eletricidade e combustível. Quem traz para nós mais informações é a nossa repórter Manuele. É isso aí, Humberto. Bom, estou aqui, diretamente de um aterro sanitário, para falar um pouco mais sobre essa notícia. Porque a gente sabe que, mesmo com a destinação adequada, o lixo ele gera um gás que polui o meio ambiente. E esse material, em decomposição, ele produz o biogás, que é composto principalmente por metano, mas que também pode ser usado para gerar energia. E para falar um pouco mais sobre isso, trouxemos aqui, na nossa edição, uma especialista em assuntos de química, Ana Caroline, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. É com você, Ana. Muito obrigado, Manuele Costa, pelo espaço. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, para tratarmos aí de um assunto tão importante para um jornal tão reconhecido, como o CNT News. Então, vamos falar um pouquinho sobre a produção de biogás. Primeiramente, nós precisamos entender que o biogás, para ele ser produzido, ele necessita de matéria orgânica. O que seria a matéria orgânica? Vamos aqui para o nosso esquema. A matéria orgânica nada mais seria do que, principalmente, dejetos, ou seja, fezes de animais, principalmente de vacas, galinhas, porcos, principalmente, e também o nosso próprio lixo. Só que nós precisamos nos atentar a esse lixo, tá? Não é qualquer lixo. Seria o lixo orgânico, todo aquele material que apodrece, Então, dessa forma, é necessário aqui nós tratarmos principalmente do ponto da reciclagem. Ou seja, como é que eu faço para retirar todo o material que não é orgânico? Todo aquele material que serve para reciclagem. Plástico, papel, vidro e assim por diante. Só que, o que nós encontramos no nosso país nessa dificuldade, Que as pessoas, elas sentem, principalmente, essa dificuldade em separar os lixos, de acordo com as suas categorias. Então, pronto. Observamos, então, que o biogás nada mais é do que um biocombustível formado a partir da matéria orgânica. Aí eu acabei de dar para vocês os exemplos de quais seriam essas matérias orgânicas. O que vai acontecer com esse material? Esse material, ele vai ser colocado em um equipamento que vai ser chamado de biodigestor. O que seria esse biodigestor? Nada mais é do que um equipamento completamente fechado na ausência de oxigênio. As bactérias aí presentes, ela vai fazer toda essa função, de separar esse material e produzir o gás, que nós vamos chamar de biogás. Esse biogás nada mais é constituído principalmente de CH4. O que seria CH4? O gás metano. Professora, mas ele não é muito poluente? Nós vamos observar que esse metano ele vai se transformar em um outro gás menos poluente. Por isso, é necessário toda essa produção. Um outro ponto importante que eu preciso relatar para vocês aqui nesse biodigestor é que nesse biodigestor, nessa ausência de oxigênio, vai acontecer o que nós vamos chamar de
fermentação anaeróbica, que vai ser, né, produzido através dessas bactérias anaeróbicas. Depois que esse biodigestor ele produz esse biogás, que é o metano, que eu acabei de explicar para vocês, esse metano ele vai passar por um processo de purificação. Essa purificação nada mais é do que, principalmente, a queima. E através dessa queima, nós vamos transformar esse metano em energia elétrica, energia térmica e também em combustível. Ou seja, esse biogás, ele pode, através de geradores, movimentar tranquilamente alguns automóveis. Voltando aqui para o nosso biodigestor, na nossa última etapa aqui, depois que o biogás ele foi transformado, né, nesses 3 tipos de energias, o que sobra? Vai sobrar o que nós vamos chamar de biofertilizante. O que seria esse biofertilizante? O nosso adubo. E ele vai ser importante para quê? Esse adubo, ele vai, né, servir para nutrir os vegetais, e esse adubo, ele vai ser rico naquilo que nós conhecemos como NPK. O que seria NPK? A presença de nitrogênio, fósforo e potássio, que vai aí nutrir os vegetais. Os animais irão se alimentar desses vegetais, aí os animais, né, irão produzir novas fezes e vai voltar tudo novamente para esse ciclo. Então, o biogás nada mais é do que um ciclo. Se você observar esse ciclo, ele não para. Se ele é um ciclo, nós vamos chamar, então, esse processo de energia renovável. Por isso que ele é tão importante quando nós comparamos a produção do biogás com outros tipos de energias produzidas principalmente aqui no nosso país. Eu falei para vocês bem no início que no biodigestor as bactérias, né, a fermentação é do tipo anaeróbica, na ausência de oxigênio. É necessário essa ausência porque senão, se tiver a presença do oxigênio, dificilmente vai ser produzida uma quantidade adequada de gás metano. E, se tiver a presença de oxigênio, pode afetar aí na produção, como eu falei, do gás metano, e o número de oxidação do elemento que vai ser formado, do composto que vai ser formado, vai ser bem pequeno, prejudicando aí o número de oxidação. Dessa forma, por isso que nós sempre falamos, né? Se for produzido CO2, o CO2 ele não queima. Então, se nesse biodigestor tiver a presença de oxigênio, em vez de metano, vai ser produzida uma quantidade bem grande de CO2 e não vai ter essa eficácia na purificação na hora dessa queima, já que o CO2 não queima. Então, vamos analisar aqui uma questão que tratou realmente sobre esse assunto. Enem 2021, a prova amarela, a questão 109, que dizia da seguinte maneira: com o aumento da população de suínos no Brasil, torna-se necessária a adoção de métodos para reduzir o potencial poluidor dos resíduos dessa agroindústria, uma vez que, comparativamente ao esgoto doméstico, os dejetos suínos são 200 vezes mais poluentes. É interessante a gente se atentar aqui a esses dados, tá? Sendo assim, a utilização desses resíduos como matéria-prima na obtenção de combustíveis é uma alternativa que permite diversificar a matriz energética nacional, ao mesmo tempo em que parte dos recursos hídricos do país são preservados. O biocombustível a que se refere o texto é
Aí nós vamos analisar, como nós acabamos, né, de analisar todo o contexto, nós já sabemos a resposta, mas vamos entender aqui o porquê que as outras alternativas não estão corretas. A, etanol. Por que não poderia ser o etanol? Porque nós sabemos que o etanol, ele é formado principalmente aqui no nosso país através da produção de cana-de-açúcar e não através de dejetos dos suínos. Butano. O butano, como nós observamos aqui, ele vai ser produzido principalmente através do refino do petróleo. Então, também não pode ser. D, metanol. O metanol, ele é pouco utilizado no nosso país. Pelo fato dele ser pouco utilizado, né, porque ele traz alguns prejuízos, ele é tóxico, nós vamos também descartá-lo da nossa questão. E, por fim, a alternativa é biodiesel. O biodiesel, nós sabemos que ele é produzido através de óleos e gorduras, através de um processo que nós conhecemos como transesterificação. Então, o que sobrou aqui para nós? Alternativa correta B, biogás. Então, falou de dejetos, falou de fezes, falou de matéria orgânica, a resposta sempre vai ser direcionada ao biogás. Espero muito que vocês tenham, né, compreendido toda essa explicação. E nesse momento eu gostaria de passar para o jornalista Humberto Miranda. É com você, Humberto. E antes de iniciarmos o segundo bloco, vamos aos nossos patrocinadores. Quero trazer aqui com vocês Henrique, vai falar dos nossos produtos. Seja bem-vindo, Henrique. Olá, tudo bom? Ó, para não me confundir, eu não sou o Pedro, tá? Ó, eu sou outra pessoa, porque eu vim falar aqui dos produtos do Pré-ENEM Legal, que a gente consegue oferecer para você gratuitamente. Vamos olhar aqui na tela o que você pode acessar no nosso site e consumir para estudar para o Enem. Então, o primeiro que algumas escolas receberam, inclusive físico, foi o caderno de redação. Todos os alunos da terceira série da educação pública estadual vão receber um exemplar impresso para poder estudar. Mas linguagens é só isso? Não. Você vai ter um caderno de repertório junto para poder utilizar na sua redação e um caderno de linguagens que vai já sair e de literatura, também um de arte, tá? Não é só de linguagens não, tá, Humberto? Te falar que a gente também tem caderno de humanas com o de atualidades e em breve o caderno de história do Brasil. Só não estuda quem não quer, né? Tem de matemática também, esse eu entendo não estudar, mas se você quiser, pode praticar, tem o conteúdo e as questões focadas para passar na prova e de natureza também disponíveis para você. E aí eu te pergunto, caro estudar para o Enem hoje em dia, não tá? Se preparar num cursinho é caro, Cara, é caro. cara, E aí, a gente vai pagar quanto nesse material? Para mim, pessoalmente, R$15 por aluno. Não? Mudou? Na Não. verdade, ele está brincando, pessoal. Todos esses produtos apresentados pelo Henrique é gratuito, está disponibilizado. Pedro, qual é o site para o aluno poder acessar esse material? Ó, acessa lá preenemlegalac.mai.canva.site na aba de materiais. Lá você vai encontrar várias outras coisas, inclusive tem novidades, simulados que você pode fazer para testar os seus conhecimentos. Então é isso, acessem, utilizem o nosso material que foi feito pela melhor equipe do Acre. Pedro, uma pergunta. E se eu for dar aula e quiser consultar o material do Pré-ENEM Legal, eu tenho acesso ao material, eu enquanto professor? Enquanto professor, você pode acessar a área do professor, que também está lá no site, com os slides, sequência didática, simulado, tudo que você precisa para ajudar o seu aluno também a se preparar. Então, mesmo que valha pelo menos uns 1,5 milhão para cada um de nós aqui, a gente vai dar de graça para você. Acessa lá e depois fala para a gente o que você achou. Então fica a dica aí do Henrique, que trouxe material do Pré-ENEM Legal. Acesse o nosso site e você vai ter acesso a todo esse material. Parabéns, Pedro. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Vamos agora para o nosso segundo bloco de notícias. Iniciando o nosso segundo bloco de notícias,
Temos diretamente de algum telhado italiano nossa repórter Letícia com a seguinte notícia: Itália e os reflexos do aquecimento global. Letícia, com você. Isso mesmo, Humberto. De maneira simples, o termo aquecimento global refere-se ao aumento da temperatura média da camada de ar, da atmosfera e dos oceanos, que é causada principalmente pela emissão desenfreada de gás carbônico, que é o dióxido de carbono, pelas ações humanas, sobretudo aquelas ações que utilizam gás, carvão e petróleo, o que causa a ilha de calor. Agora vamos ouvir mais um pouco do nosso especialista Mário Victor. É isso aí, Letícia. Bem, agora a gente vai falar sobre o fenômeno de ilha de calor. O que a Letícia citou referente à Itália, esse fenômeno de uma alta temperatura devido àquela presença do gás carbônico, ele acarreta no fenômeno chamado ilha de calor. Vamos ver quais são os conteúdos de física relacionados a esse princípio de ilha de calor. Seria justamente a questão da transferência de calor, que é o que nós vamos citar, ondulatória, gases. Todos esses efeitos, todos esses fenômenos físicos, eles são presentes lá. Por quê? Porque assim, quais são os elementos presentes nas metrópoles e grandes cidades? É justamente a questão daquelas superfícies impermeáveis, que seria o asfalto, o telhado, baixa cobertura vegetal, edificações e vegetação, poluição atmosférica e intensa atividade humana. A presença desse asfalto, ele acarreta naquele acúmulo de calor. Por quê? Porque o asfalto ele tem uma coloração escura. Essa coloração escura ela vai captar justamente essa onda eletromagnética que o Sol libera, essa radiação. E aí ele vai armazenar esse calor. E aí fica aquela impressão de que a gente está numa estufa, justamente por conta desse aumento da temperatura. O fenômeno de ilha de calor, ele acontece justamente por isso. Esses elementos presentes em cidades vai acarretar em transferências de calor. Ali, essas transferências de calor, elas vão causar um desvio que a gente tem das correntes de ar. Aquelas correntes de ar frescas que trazem as chuvas, tudo isso acontece nas cidades, principalmente por conta da poluição. O que vai acontecer aí? A gente tem questões de desvio de brisas marítimas, tudo isso por conta do aumento da temperatura. É como se a gente tivesse criado uma cúpula. Essa cúpula ela vai ter uma alta temperatura e essa alta temperatura ela vai causar um pequeno desvio nas brisas marítimas. Vamos agora para a física, né? A parte da física, a parte legal, que é justamente a questão do tipo de transferência de calor. Aqui a gente tem o exemplo desse cone que derreteu. Por que esse cone derreteu? É o seguinte, esse cone derreteu, telespectador, porque ele está em contato direto com o asfalto. E o que acontece? O asfalto ele vai armazenar calor. Ele armazenando calor, ele vai transferir esse calor para o cone. Esse tipo de transferência de calor é chamada de transferência de calor por condução, que é quando há contato. Ou seja, o asfalto ele vai absorver essa radiação emitida pelo Sol, essa radiação vai se transformar em calor, esse calor é armazenado pelo asfalto, concreto, e aí ele é transferido. Se andarmos descalço em um dia muito quente, a gente sente bem como é que funciona essa questão da condução. Outro tipo de transferência de calor por irradiação, que é justamente os raios solares. Essa transferência de calor ela vai acontecer por meio dessas ondas eletromagnéticas. A transferência de calor por irradiação ou radiação é quando não há um contato direto. Ele acontece principalmente pelas ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol e um exemplo bem acessível é o fogo. O fogo ele não precisa necessariamente estar em contato para transferir calor. O fogo ele pode estar próximo e ele irradia essa temperatura. E como funciona na cidade esse tipo de transferência de calor? Vamos imaginar o seguinte, essa luz do Sol, ela vai ser refletida, parte dela é refletida pelo solo. Quando ela é refletida, ela teria que ser mandada para a nossa atmosfera. Ela é mandada para a atmosfera. Mas
o que o CO2 ele vai ocasionar nessas cidades. O seguinte, o CO2 ele vai captar essa luz infravermelha e aí ele vai transformar ela em um aumento de temperatura. Então, imagina que aquele acúmulo de CO2, ela vai ficar bastante agitada, moléculas agitadas, o que acontece? Aumenta a temperatura. Essas moléculas elas vão ficar bastante agitadas, criando aquela cúpulazinha de calor que eu citei para vocês. E, juntamente com essa cúpula de calor, vai acontecer outro fenômeno de transferência de calor, que é justamente a transferência de calor por convecção, que ocasiona o quê? Aquelas chuvas ácidas, aquela chuva inesperada em um dia muito quente. Esse exemplo é um exemplo de chuvas de convecção. A convecção é justamente o fenômeno físico que vai acontecer entre líquidos e gases. Então, fique atento aqui, telespectador, com essa informação. Qual seria ela? As chuvas e as transferências de calor por convecção, ela acontece com líquidos e gases. Por quê? Porque aquele líquido ou gás, quando ele está em uma baixa temperatura, ele se torna denso. Então, ele tende a descer. E quando ele está com uma temperatura muito elevada, ou seja, as moléculas estão agitadas, ele tende a subir, ele se torna menos denso. Então, imagina, aquela massa de ar quente, ela tende a subir, ela vai diminuir sua temperatura quando ela for chegando em uma parte mais elevada, e aí quando ela diminui a temperatura, ela tende a retornar, porque ela vai se tornar mais densa. E aí aquele CO2, aquele nitrogênio, aqueles gases poluentes elevam sua temperatura, sobem. Quando chega a uma determinada altura, ele vai ter um resfriamento e aí vai acontecer esse ciclo. Ele retorna. Então, aquele acúmulo que a gente tem de nuvens, eles vão acarretar essas chuvas de convecção. Então, é isso. Esses são os tipos de transferência de calor. E o Enem, aproveitando essa pauta, ele trouxe para a gente uma questão. E a questão diz o seguinte: na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima que deveria atingir as regiões de mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, a condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de nas regiões mananciais. A imagem apresenta os 3 subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor, entre o Sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima. Olha que imagem legal que ele representa. É justamente a questão que a gente tinha falado. Nas grandes cidades, devido ao aumento da temperatura que acontece por conta dos gases, por conta da pouca vegetação e da absorção de calor, por questões de asfalto, concreto, o que acontece? Ele vai aumentar a temperatura. O aumento dessa temperatura vai criar uma onda de calor. Essa onda de calor, ela vai fazer com que aquela massa de ar fria que esteja vindo tenha um pequeno desvio, porque lembra que eu falei para vocês que quando um gás e a temperatura dele aumenta, ele se torna menos denso, então ele tende a subir, ou seja, aquela brisa marítima, ao invés de conseguir mover aquelas nuvens de chuva para as mananciais, elas vão permanecer na cidade. Então essa chuva, ela vai retornar para a cidade, né? E ela vai vir carregada também de polígens, de produtos nocivos. E show! Agora, ok, telespectador, agora vamos ver, por exemplo, o que ele pede nessa questão. Esses mecanismos são, respectivamente, que mecanismo é esse? É justamente a questão da parte física que eu citei para vocês. Aquela irradiação que vem do Sol, que é justamente o calor que vem do Sol, ela vai irradiar sobre a Terra, parte dela vai ser refletida, essa luz infravermelha vai ser captada pelas moléculas de CO2 e aí elas vão se agitar. Vão fazer com que essas moléculas elas fiquem menos densas. Então, o que acontece? A irradiação chega à Terra.
Quando essa irradiação chega à Terra, ela é refletida. Parte dela que é refletida é captada pelas moléculas de CO2. E aí o que acontece? Essas moléculas de CO2, elas tendem a subir. Quando elas chegam a determinada altitude, elas se condensam e retornam. E a gente chama esse movimento de convecção, troca de calor por convecção. Então, qual seria a alternativa correta? E qual, respectivamente? É justamente aquele princípio. O Sol irradia, no momento em que essa temperatura é elevada, essas moléculas sobem. Quando elas sobem, elas vão ser condensadas, ou seja, a temperatura vai diminuir e elas retornam. Então, a gente tem dois tipos de transferência de calor. Transferência de calor por irradiação e por convecção. Então é isso, hein, telespectador? Espero que tenha ficado claro para vocês como é importante a gente entender esses fenômenos e como a gente pode relacionar para que a gente consiga combater alguns hábitos. E eu espero que tenha ficado bastante claro. E agora a gente vai retornar para o nosso jornalista Humberto. Obrigado, Mário Vitor, pelas excelentes explicações. Temos agora mais uma notícia com o nosso correspondente Pedro. Olha só o que está acontecendo. O uso inadequado do solo prejudica a qualidade da água. Gente, isso é muito sério, hein? Vamos entender um pouco mais sobre esse problema. Pedro, é com você. Galera, um estudo que foi realizado na bacia do Jaguari revela que o uso do solo em áreas de nascente vai afetar diretamente os ecossistemas aquáticos dessa região. A forma como a terra é utilizada nas regiões tem impacto direto sobre a qualidade da água, muito importante. A biodiversidade e a capacidade dos ecossistemas de manter os serviços essenciais para a nossa vivência. É o que mostra um estudo realizado e publicado recentemente por pesquisadores da Embrapa Meio Ambiente na bacia do rio Jaguari. Olha que trava-línguas. No sul de Minas Gerais, área fundamental para o abastecimento de milhões de pessoas por integrar o sistema da Cantareira. E aí agora eu vou passar para o especialista para explicar melhor para a gente um pouquinho sobre isso em assuntos da biologia. Mábio Castro, é com você. É isso aí, Pedro. Bom, nós, para começarmos a falar para vocês sobre você, nosso telespectador, sobre as possibilidades de contaminação das águas, dos solos, então nós queremos relembrar para vocês um assunto que é pertinente no nosso Enem, tá? De vez em quando eles perguntam sobre salinização, eles perguntam sobre assoreamento, eles falam de erosão, ok? E então vamos lembrar um pouquinho do que é o assoreamento. Vamos puxar aqui. Olha só, assoreamento de um rio é quando os sedimentos que estão nas laterais do rio eles são levados para o leito do rio. E aí, esses sedimentos, eles vão fazer com que esse rio fique mais raso. Ou seja, a vida que ali está, ela vai ser prejudicada. A biodiversidade que ali existia em um determinado momento, quando esse rio ele tinha um leito mais profundo, ela começa a ser prejudicada. De repente, ela vai ser até extinta. De repente, nós chegamos aí, se a gente puxa para o lado da ecologia mesmo, a gente chega a uma sucessão ecológica, onde você tinha anteriormente um rio, e esse rio, com esse assoreamento, ele acaba se transformando num ambiente terrestre, ok? Acumulou sedimentos demais. Sedimentos vindos das laterais. Pessoal, esse assoreamento, ele geralmente ocorre por conta da retirada das matas ciliares. As matas ciliares, aquele capinzinho que a gente vê ali na beira do rio, aquela grama, aquelas árvores que a gente vê, elas mantêm
os sedimentos naquele ambiente, impedindo que eles escoem para o leito do rio. Assoreamento, então, não ocorre. Vocês reparem que hoje muitos rios eles estão sofrendo esse processo de assoreamento, ok? Bom, relembramos, então vamos para falar um pouquinho sobre como que isso é cobrado lá no Enem. Olha só, no Enem PPL desse ano, questão 93, disse assim: segundo especialistas, há uma ligação causal entre a ocupação nos 12 municípios do sistema de captação de água Cantareira. Professor, onde é que é o sistema de captação de água Cantareira? É o sistema de captação que abastece parte de São Paulo, tá? Se não a grande maioria da cidade de São Paulo. Então, a destruição da mata ciliar de seus 8.171 quilômetros de rios e o esgotamento do sistema. Choveu menos no último ano, mas se a mata nativa ainda estivesse lá, os reservatórios poderiam ter mais água. A qualidade da água também seria melhor. Então, os técnicos propõem o plantio de 30 milhões de mudas para recompor a mata ciliar em 34 mil hectares. Bom, para que eu vou plantar mata ciliar? Para manter os sedimentos, para manter aquele solo firme, para que esses sedimentos não desçam, para que ocorra o assoreamento do rio. Professor, isso aí provoca uma salinização? Isso aí provoca eutrofização? Não. Tá? A principal consequência aí é que o rio vai ficar assoreado. É que a diversidade de vida ali vai ser perdida. Ok? E ainda mais, aquela água que ali estava, que recebe um tratamento, e esse tratamento tem um custo para os gestores, para a cidade, vai ser ainda maior. Tá ok? Então, melhor que se mantenha, ou então que, se já foi retirado, vamos fazer um replantio. Daí a sugestão aí dos técnicos, ok? Toda questão do Enem tem um comando. Essa diz o seguinte: essa ação, que ação, professor? Do plantio de 30 milhões de mudas na mata ciliar de 34 mil hectares. Essa ação está diretamente relacionada à prevenção de quê? E aí ele coloca na letra A, a salinização. O que é a salinização? É uma questão ligada a sais, ou acúmulo de sais em ambientes. Isso aí vai provocar uma aridez nesses ambientes. Tá? No caso da questão, não tem essa salinização. Nós não estamos preocupados com a salinização. Nós estamos preocupados com outro fato aí, tá ok? Letra B. Essa ação está diretamente relacionada à prevenção do assoreamento. Opa, eles vão plantar a mata ciliar, essa mata ciliar vai manter esses sedimentos não descem, então nós vamos ter uma diminuição no assoreamento, ok? Esse rio vai ficar mais profundo, vai se manter mais profundo, tá? Tudo bem? Vai manter o sedimento na lateral. Legal. Parece que essa é a correta. Letra B. Então, vou só colocar aqui um sinalzinho aqui. Parece que nós chegamos na correta. Mas vamos ver as outras. Essa ação de plantar as mudas está relacionada à prevenção da compactação do solo. Não tem relação com a questão. A compactação do solo, ela vai ser ocasionada pelo pisoteio, por máquinas que estejam no rio, e aí não tem relação com mata ciliar. Pisoteio de animais,
pisoteio de pessoas, ou então utilização de máquinas naquele ambiente. E aí sim nós vamos ter uma compactação do solo, ok? Então não tem relação com a questão. Letra C está fora. Então não, tem letra A está fora, letra C está fora. Letra B parece que é a correta. Letra D. Essa ação, e aí eu estou todo tempo lembrando para vocês, plantio de mudas na mata ciliar, está diretamente relacionada à prevenção da contaminação das margens. Não há um poluente químico envolvido, não se fala de poluentes químicos envolvidos na questão. Então, a letra D também está incorreta. Letra E. A letra E. Essa ação está diretamente relacionada à prevenção da eutrofização dos reservatórios. Então, assim, eutrofização é quando nós temos um excesso de nutrientes. Não há um excesso de nutrientes. Sedimentos não são nutrientes. Ok? Sedimentos não têm relação com essa eutrofização. Tudo bem? Então, nós ficamos com a resposta correta aí, a letra B. Entenderam? Só para fechar, assoreamento do rio. Pessoal, agora eu passo a bola para o meu amigo Humberto. Obrigado, Mábio Castro, por mais essa aula show que você deu aqui para os nossos telespectadores. E fica a dica com vocês, cuidado com o uso inadequado da água, viu? E temos mais uma notícia sobre meio ambiente. E olha só a preocupação, pessoal. Anúncio de recuperação da camada de ozônio foi prematura. Gente, é só no nosso. Até onde a gente vai parar com tanto aquecimento? Diretamente do Polo Norte, das Auroras Boreais, Manoeli. É isso aí, Humberto. Estou aqui num cenário belíssimo, mas que para trazer uma notícia trágica. O estudo acredita que o buraco na camada de ozônio pode estar aumentando e elenca o aquecimento global e partículas oriundas de incêndios florestais e vulcões como possíveis culpados. E para trazer um pouco mais sobre esse assunto, para conscientizar e trazer informações relevantes para você, público aí de casa, trago aqui a especialista em química, Ana Caroline, que vai te dar mais informações nesse momento. É com você, Ana. Olá, muito obrigada, Manoel Costa, pelo convite para tratarmos dessa temática tão importante, o buraco na camada de ozônio. Mas para entendermos o motivo dessa problemática, nós precisamos aí estar cientes e compreender o que é a camada de ozônio. Muitos costumam confundir a camada de ozônio com o efeito estufa. E esquecem que são dois termos completamente diferentes. Porém, ambos, estão envolvidos aí num assunto que nós conhecemos como aquecimento global. Então, vamos fazer, antes de toda a explicação, essa diferenciação. Primeiramente, o que seria o efeito estufa? O efeito estufa, ele é responsável por manter a temperatura da Terra. Se não fosse o efeito estufa, a nossa Terra ela alcançaria uma temperatura equivalente aproximadamente a menos 18 graus Celsius. Ou seja, a nossa Terra, ela seria praticamente congelada, muito gelada, e isso, com toda certeza, iria dificultar a existência, a sobrevivência, dos seres vivos na Terra. Então, não existiria vida na Terra. Então, o efeito estufa, ele tem essa função, já que é algo natural para poder aí prevalecer a temperatura ideal para sobrevivência na Terra. Já a camada de ozônio é uma camada protetora contra as radiações solares.
Aí nós precisamos entender aqui primeiramente, já que nós vamos falar de camada de ozônio, nós precisamos entender o que é o ozônio. O que é o ozônio? O ozônio é uma substância simples. Por que ela é simples? Porque ela é formada simplesmente por um único elemento químico, um átomo oxigênio. Ele é constituído por 3 átomos de oxigênio. É o que nós chamamos de ozônio. Nós não podemos confundi-lo com o O2. O2 é uma substância completamente diferente, tá? É a substância necessária aí para a nossa sobrevivência, o O2. O O3, ozônio, ele vai ter toda essa função aí de proteger contra as radiações. Quando nós falamos, nos referimos em proteção, não estamos falando somente dos seres humanos, mas também para a sobrevivência dos animais. Então vamos observar aqui. Onde é que ficaria essa camada de ozônio? Quando nós observamos aqui as camadas da nossa atmosfera, nós temos a troposfera, estratosfera, mesosfera, a termosfera e a exosfera. A camada de ozônio nada mais seria do que a camada da estratosfera, que também pode ser chamada, ao invés de estratosfera, ser chamada simplesmente de camada de ozônio. Por quê? Porque essa camada ela é constituída basicamente por 90% de ozônio. Então, vamos lá. Vamos entender como é que acontece todo esse processo. Nós sabemos que o Sol ele emite 3 tipos de radiações. A radiação UVA, UVB e UVC. A radiação UVA, ela passa completamente por essa camada. Ela não é impedida, ela passa 100%. A UVB, ela vai ser como se fosse filtrada. Por quê? Porque ela é muito prejudicial à nossa saúde. Como assim ela é prejudicial? Ela pode causar cegueira, ela causa câncer de pele, se ela for emitida em uma grande quantidade até os seres humanos. Ela pode causar também envelhecimento precoce, queimaduras na pele. Então, ela é conhecida como radiação UVB, que ela vai ser filtrada uma quantidade através dessa camada de ozônio. E nós temos também a UVC, que ela é completamente impedida de chegar até a Terra. Então, quando ela chega até a camada de ozônio, ela reflete novamente, ela volta completamente. Se ela chegasse até nós, ela causaria completamente aí uma cegueira em todos, de tão prejudicial que ela seria. Então, falamos de camada de ozônio, vamos sempre estar tratando das radiações UVB, principalmente, que é o principal foco dela, UVB. Então, o Sol ele vai emitir essa radiação, o ozônio vai filtrar e vai chegar a uma quantidade ideal até a Terra. Como é que esse ozônio ele é formado? A própria radiação solar vai quebrar algumas moléculas de O2 presentes na nossa atmosfera, na estratosfera. Esse O2, como ele tem a presença de 2 oxigênios apenas, ele vai ser quebrado em oxigênio, né? Eu vou até separar aqui para ficar bem mais fácil para vocês. Se eu tenho 2 oxigênios e ele é quebrado, ele vai ser quebrado em 2 oxigênios apenas. Esse oxigênio, ele vai se unir com outro O2. Então, ó, a gente não precisa nem ser tão bom aqui de matemática. Quando a gente observa que um oxigênio apenas se une com o O2, nós vamos ter a formação de O3, que é o nosso ozônio. Então, com tudo isso, o que a gente consegue entender? Que a camada de ozônio é como se fosse um ciclo. Quebra-se a molécula de O2
ele se une com outro oxigênio, forma-se o O3. E assim esse ciclo, ele é um ciclo infinito. Mas o que tudo isso tem a ver com o buraco na camada de ozônio? Vocês observaram que esse ciclo ele é constante? Porém, o ser humano ele tem interferido aí nesse processo. Ou seja, ele tem feito com que esse ozônio ele venha se quebrar em maior quantidade e, naturalmente, não tem conseguido retornar ao processo correto. Não está dando tempo de tanto que o ser humano está prejudicando essa camada. Por esse motivo que nós sempre ouvimos esse termo de o buraco na camada de ozônio, porque não está dando tempo de repor. Como é que o ser humano ele prejudicou essa camada por muito tempo? Algum tempo atrás, usava-se com muita facilidade alguns produtos que nós chamamos de CF6. O que são os CF6? Nós vamos chamar de cloro, flúor e carbonos. Onde é que eles estão presentes? Em aerossóis, e eles eram utilizados principalmente em gases de geladeira. Naquele tempo, quando ele era utilizado, observava-se que ele não era prejudicial. Por que ele não era prejudicial? Porque eles estavam observando somente qual era a camada que eles estavam observando? A troposfera. Então, aqui na troposfera, esse CF6, por muito tempo, não observou-se nada. Mas depois, ao decorrer dos anos, eles observaram que não estava sendo prejudicial na troposfera, mas na estratosfera, que é justamente a camada de ozônio, estava acontecendo ali um impacto muito grande. Então, o que eles fizeram? Tentaram aí banir de todas as formas esses CF6, que estavam transformando esse ozônio em O2. Essas moléculas, elas quebravam o ozônio, transformando em O2, e o O2 não tem essa função de proteger das radiações. Aí quem sofre principalmente é na parte da Antártica. Então, quando a gente fala de buraco na camada de ozônio, esses buracos principalmente nessa parte, Antártica. Entenderam como é que acontece todo esse processo? Então, camada de ozônio é essencial, o ser humano está lá prejudicando. Através de queimas também, tem vários processos que o ser humano prejudica. Não é somente a utilizar esse CF6. Através disso, nós vamos resolver aqui uma questão bem simples do Enem 2020, PPL, a questão 100, que diz assim: o Protocolo de Montreal é um tratado internacional. Só para vocês observarem aí, tanto que repercutiu, né, esse tema, tanto que ele foi importante, que diz respeito à defesa do meio ambiente. Uma de suas recomendações é a redução da utilização de substâncias propelentes, como CF6. Como eu falei para vocês, cloro, flúor e carbono, em aerossóis e aparelhos de refrigeração. Essa recomendação, ela visa o quê? Falou em CF6, falou em Protocolo de Montreal. Aí é importante vocês ficarem bem atentos, porque assuntos relacionados a isso não caem somente em química, cai com bastante frequência também no caderno de ciências humanas, lá na área principalmente de geografia. Então é bem importante vocês estarem atentos a esse assunto. Então, como eu falei, falou em CF6, Protocolo de Montreal, será que seria evitar chuva ácida? Prevenir a inversão térmica,
preservar a camada de ozônio, controlar o aquecimento global ou impedir a formação de ilhas de calor. CF6, ele era bastante prejudicial a quê? A nossa preservação da camada de ozônio. Então, como foi noticiado, quando eles decidiram parar de usar esses produtos, eles acharam que a camada de ozônio ela seria restituída novamente. Aqueles buracos, né, que eram chamados assim, buraco na camada de ozônio. Aí, eles, como se eles tivessem esquecido novamente desse assunto, e agora esse assunto volta novamente, porque o ser humano é como se ele tivesse esquecido desse problema e agora ele tem retornado com bastante força. Então vamos ficar atentos a isso e saber a importância da nossa camada de ozônio. Ela é essencial para a nossa vida, tanto humana como também dos animais. Espero muito que vocês tenham compreendido. Agradeço aqui o espaço, a fala tão importante aqui sobre esse assunto, o buraco na camada de ozônio, e passo agora a fala para o jornalista Humberto Miranda. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Ana Caroline, por essas informações importantíssimas. E fica o alerta, hein? Cuidado, pessoal, o aquecimento global é real. Gente, essa foi mais uma edição do nosso CNT News, o Jornal de Ciências da Natureza para o Enem. Espero vocês na nossa próxima edição.